nessa área do acidente vascular cerebral. E nos diz que tem novidades no tratamento. O AVC é sempre um momento muito complicado, é preciso que as pessoas identifiquem os sintomas de quem está sendo acometido deste problema, não é? E o tratamento hoje é possível se fazer, inclusive com a telemedicina. A telemedicina a serviço do paciente que está sofrendo um AVC. Pode rodar a matéria. Estamos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, conversando. Vamos conversar com a doutora Sheila Martins, ela que é chefe do serviço de neurologia aqui do Moinhos de Vento. E, para nosso orgulho, orgulho brasileiro e gaúcho, ela é vice-presidente da Organização Mundial do AVC. E ela estava me mostrando agora aplicativos, enfim. Hoje os neurologistas podem ofertar aí uma consultoria para os seus colegas nessa área de pacientes com AVC que foram internados com todos os sintomas de um AVC e podem ser alcançados via aplicativos especialistas para aconselharem tratamentos, enfim. O AVC continua sendo uma das maiores causas de morte no nosso país, não é isso, doutora Sheila? E eu vi um vídeo seu que incentiva as pessoas a fazer exercício físico. Isso é importante? É muito importante. O exercício físico pode ser feito por qualquer um, em qualquer idade, inclusive nas crianças, e ele diminui muito, até 40% o risco de AVC. Então, é uma coisa barata, que pode alcançar, todo mundo pode alcançar, e que reduz muito o risco, tanto de AVC quanto infarto. Então, realmente, temos que fazer exercício. Quem é que sofre mais? Quem é que tem mais quadros de AVC? Homens ou mulheres? É um pouco mais frequente em homens, mas depois da menopausa, as mulheres ficam mais ou menos 1 para 1, né? Um homem para uma mulher. Pode acontecer em qualquer idade, mesmo em crianças, mas é mais frequente acima dos 60 anos. Pessoas mais idosas. Pessoas mais idosas. E os principais fatores de risco: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, fumo e fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum. Também sedentarismo, né, quem não faz exercício, alimentação inadequada, as pessoas com personalidade mais estressada também podem ter um risco aumentado de ter AVC. E o quadro é uma dor de cabeça terrível e imediatamente dificuldades em mover membros, boca torta, essa coisa toda. Isso, então, os sinais de alerta mais importantes: sempre início repentino de perda de força ou dormência numa metade do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho ou nos dois olhos, tontura, que se manifesta como a sensação de tudo girar, associada a desequilíbrio e falta de coordenação, ou essa dor de cabeça muito intensa. Mas, na verdade, eu não preciso ter dor de cabeça. Então, qualquer desses sinais, se iniciaram repentinamente, pode ser um AVC, e a gente tem que, o mais rápido possível, procurar um centro de AVC, um hospital preparado para o atendimento. Existem tipos de AVC? Graduação? Isso. Então, nós temos os principais tipos, que é o AVC isquêmico, quando entope a circulação e falta sangue numa região do cérebro, que é o mais comum, corresponde a 85% dos casos. E o hemorrágico, que é o que acontece mais com a dor de cabeça, quando rompe um vaso e espalha sangue pelo cérebro. Esse aí é mortal. Esse é muito grave e muitas vezes o paciente não chega no hospital. Mas, se chegar cedo, a gente consegue minimizar as sequelas. No isquêmico, hoje, a gente já tem uma gama grande de tratamentos. Se o paciente chega num centro de AVC, a gente pode fazer muita coisa por ele. Pode recuperar? Pode recuperar completamente. Completamente? Completamente. Então, o paciente que chega cedo e recebe tratamento tem uma chance muito grande de ficar sem sequelas ou ficar com mínima sequela. Que tipo de tratamento é? Então, a gente tem dois tipos principais. Um é uma medicação que se usa na veia, chamada trombolítico, né, que vai pela circulação e tenta desentupir aquele coágulo que entupiu a circulação do cérebro, que pode ser usado até 4 horas e meia. Não pode tomar preventivamente essa medicação? Não, essa é só quando entupiu a circulação. Algumas situações a gente consegue até selecionar pacientes até 9 horas com um novo software. Então, usando tecnologia, a gente consegue avaliar o que de cérebro já morreu e o que ainda está em sofrimento e tentar tratar esses pacientes com mais tempo. E aqueles pacientes com AVC isquêmico mais grave, quando um grande vaso está entupido, a gente pode fazer por cateterismo, o tratamento que a gente chama de trombectomia. Mas como é que chega lá? Vai pela virilha, que nem se faz no coração, só que aí vai pela circulação até o cérebro. Chega no cérebro? No cérebro, e abre um stent que
que absorve aquele coágulo e aí tira o coágulo junto, ou tem uma maquininha que suga aquele coágulo e a gente tira ele todo. Mas como é que chega esse catéter no cérebro? Por onde é que ele passa? Funciona a artéria femoral, que está na Artéria femoral. artéria femoral, vai subindo pela artéria aorta, passa pela carótida, vai até o cérebro e trata naquele local. Gente. Você faz esse tratamento, doutor? Não, isso é o neuroradiologista intervencionista. Então, eles fazem uma especialização para fazer isso. Eu indico o tratamento, mas não sou eu que faço. E aqui em Porto Alegre existe? Existe, aqui no Moinhos de Vento a gente faz o tratamento, então o paciente que chegar e precisar do tratamento, ele consegue receber. E além disso, esse tratamento normalmente se faz até 8 horas, mas com esse novo software que a gente instalou, alguns pacientes a gente consegue tratar até 24 horas, então é mais gente que se beneficia do tratamento. Me fala desse novo software. Então, esse novo software, a gente coloca na tomografia, né? Então, ele está instalado na tomografia. O Moinhos de Vento é o primeiro hospital da América Latina a ter esse software. Ele avalia na chegada, o paciente faz a tomo, ele pinta colorido a área onde já o cérebro já morreu, porque normalmente a gente tem que avaliar tons de cinza. Esse já mostra a área que o cérebro morreu. E ele mostra onde é que está o cérebro, que ainda está em sofrimento, mas não morreu por causa da falta de circulação. Então, com essa diferença, eu consigo ver, olha, esse paciente chegou aqui com 15 horas do início do sintoma, mas ele tem cérebro para salvar, ele vai receber tratamento, porque ele vai se beneficiar. Ou ele vai me mostrar, olha, o cérebro que já morreu é igual ao que está em sofrimento, não adianta eu botar ele para fazer um cateterismo cerebral. Então, esse tratamento é assim, esse software ele é uma novidade no mundo, que está nos possibilitando de tratar mais pacientes que não receberiam tratamento, porque ou acordaram com sintomas, eu não sei quanto tempo faz que começou, ou realmente faz 15, 16, 18 horas que os sintomas iniciaram, alguns eu ainda consigo tratar com essa possibilidade. E a pessoa não identifica o que é aquele sintoma, fica na dúvida, é um mal-estar, eu vou me deitar um pouco, que vai passar. Exatamente. Às vezes a pessoa deita para ver se vai melhorar e aí perde a chance de receber o tratamento. Então, alguns pacientes a gente ainda consegue resgatar com essas possibilidades. Mas o ideal é vir o mais rápido possível para o hospital. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou e agora reeditou, suspendeu uma portaria sobre telemedicina. Entendendo aí, alguns colegas seus entenderam, e muitos se posicionaram contra, que seria substituir a presença do médico no tratamento. Mas nós sabemos de casos de telemedicina que já são feitos com muito sucesso, como é o caso que a doutora estava me mostrando no celular dela, vou lhe pedir para me mostrar, um software, um aplicativo, que ela recebe, ela presta consultoria para colegas que estão com um caso na frente deles de um AVC e de sugestão de tratamento ou de intervenção. Explica melhor, doutora. Então, assim, é um aplicativo no celular, o nome desse aplicativo é chamado Join, é uma tecnologia japonesa que nós fomos os primeiros a utilizar aqui no Brasil, né, para avaliar. Então, o que acontece com esse software? Por exemplo, o residente está atendendo um paciente e não tem nenhum expert junto com ele. Ele coloca o caso, um resuminho, senhora de 87 anos, com perda de força do lado esquerdo do corpo. Então, eu olho o caso, o resumo do caso. Aqui, ó. Eu não vou dizer o nome. Tem 85 anos, encontrada às 13 horas, em casa, convulsionando, com posterior perda da consciência, vista pelo esposo, às 12 horas, com que falava enrolada, com melhora após. Depois, a vizinha que presenciou a crise. HS2, AVCCI, rank 0, bom, chegou sedada com as pupilas puntiformes, desvio do olhar direito, hemiparesia direita. Bom, foi passado um resumo do quadro da paciente e veio junto a tomografia. Isso, então, em tempo real, o residente ou o médico em qualquer lugar com menos experiência, às vezes não tem neurologista, ele manda o resumo do caso e manda a tomografia que foi feita na hora, né? Então, se leva 1 minuto, 2 para vir para o sistema, é muito rápido, e eu consigo ver o detalhe do exame. Vou pedir para o Thiago claro. Chegar aqui. Olha aqui que coisa impressionante, ela pega o detalhe, a tomografia, ela pega em detalhe. Está aqui. Explica, doutora. Então, eu vejo a tomografia, eu vejo se tem área de cérebro que morreu ou não, eu consigo ver se tem algum vaso entupido ou não, e aí eu digo para o residente, olha, essa tomografia tem um AVC isquêmico, um vaso está entupido, pode começar o trombolítico, por exemplo, que é a medicação na veia, ou
começa o trombolítico e eu vou precisar acionar o médico da intervenção, porque esse vaso é grande, o trombolítico não vai ser suficiente. E aí, no mesmo grupo, eu coloco aqui, intervencionista está disponível, ele já diz, estou aqui, indo para o hospital, então a gente já... Vocês já se comunicam? Sim, o time todo está aqui dentro. Então, dentro dos nossos hospitais, o time está aqui dentro. Então, o intervencionista, o enfermeiro, o residente, o especialista, porque aí a gente se comunica e já agiliza o processo. Em hospitais que não tem neurologista, a gente avalia o caso e diz para eles, pode começar o tratamento, e aí eles começam e acionam o time lá no hospital. Mas isso possibilita melhora da qualidade intra-hospitalar, porque eu aciono todo mundo que precisa, e eu posso oferecer serviço para lugares que não têm possibilidade, então hospitais que não teriam como dar o tratamento. Então isso é a maravilha da telemedicina, não é, eu não vou substituir o médico, mas eu vou chegar em lugares onde o médico ou ele não está preparado, ou eu não tenho um especialista que possa dar o tratamento, eu vou dar o tratamento para quem não tem, para quem não poderia ter acesso. Aqui no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, o tratamento para o AVC, ele é de tão boa qualidade, tão eficiente como nos principais países do mundo? Com certeza. Nós temos o tratamento de qualquer espécie aqui, o mesmo tratamento que se tem em Harvard, o mesmo tratamento que se tem na Emory University em Atlanta. Então, aqui nós temos o tratamento para qualquer tipo de AVC, para o paciente que chegar com qualquer complexidade. Na América do Sul, onde tem alguma coisa semelhante? Nós temos a Clínica Alemanha, no Chile, que é top, é um hospital excelente. No Brasil, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o HCOR, eles têm times de AVCs prontos, né, para receber, para dar o tratamento para esses pacientes. E a gente hoje conseguiu evoluir muito nos últimos anos nos hospitais do SUS. Então, progressivamente, nós estamos conseguindo fazer que os hospitais do SUS tenham um atendimento qualificado e os pacientes possam receber tratamento. Esse tratamento, a trombectomia, ainda não está paga pelo SUS, mas nós estamos agora terminando um estudo do Ministério da Saúde mostrando, então, para mostrar que no SUS é factível para que isso possa ser disponível para todos os pacientes. Os planos de saúde já pagam? Os planos de saúde pagam. Falando em tratamento, medicamento, trombolítico, etc., nada disso resolve Alzheimer, né, doutora? Não, infelizmente, Alzheimer é uma doença diferente, né? Que tem muitos... Não é neurológica? É neurológica, né? Mas não é AVC. Então, não tem nada entupido ali? Não está entupido. É um outro mecanismo, tem muito estudo avançando, tentando auxiliar, mas ainda realmente a gente não tem uma cura. Na verdade, o exercício físico, a melhora da qualidade de vida também diminui o risco de doença de Alzheimer ao longo da vida. E uma das coisas é manter aí também, além do exercício, intelectualmente ativo. Leitura, principalmente, uma das coisas que diminui o risco de evolução para demência, que é o problema grave de memória. Está conectado. Hoje nós estamos todo mundo conectado. Eu, por exemplo, estava falando para o Tiago, a doutora Sheila ela é conectada. Eu falei com ela pelo Facebook, depois falei com ela pelo WhatsApp, depois falei com ela pelo telefone, e ela estava na cidade do México. Impressionante. Isso, eu estava no México dando um treinamento justamente sobre isso, que a gente tem feito no Brasil, e os avanços que a gente tem tido, que eles querem levar como modelo para outros países, para poder possibilitar, então, tratamento para mais pacientes. O Hospital Moinhos de Vento, junto com alguns outros hospitais de excelência no Brasil, fazem parte de um programa do Ministério da Saúde chamado PROAD, que está tentando auxiliar os hospitais públicos do Brasil, né? Mas é uma situação difícil, a nossa saúde pública está tão jogada debaixo do... Está muito ruim, doutora. Eu não sei o que vocês podem fazer pela saúde pública, né? Eu, na verdade, sou uma otimista e eu acredito no SUS e que a gente pode melhorar e que a gente consegue dar atendimento de qualidade. Então, por exemplo, no Hospital de Clínicas, eu tenho orgulho de dizer que a gente dá um atendimento de qualidade para os pacientes. Eu trabalhei muitos anos lá. E a gente cada vez mais tenta melhorar mais hospitais. É uma ilha de excelência, eu creio. Mas a gente pode, assim, para tratar o AVC, por exemplo, um hospital simples, de média complexidade, eu consigo implementar um tratamento de qualidade. Não é tão complexo. Não é tão complexo, é um remédio na veia. O que eu preciso? De gente treinada e capacitada para fazer isso. E por isso nós conseguimos, com telemedicina, treinar hospitais menores e dar assistência para que eles possam fazer um atendimento e diminuir as sequelas dos pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um orgulho para nós do Rio Grande do Sul, do Brasil, nossa doutora Sheila Martins, ela que é presidente da Associação Brasileira do AVC e vice-presidente da Organização Mundial do AVC.
viaja esse mundo dando palestra, faz vídeos, ela é muito participativa nas redes sociais, eu recomendo que acesse ali Sheila Martins, e ela é uma simpatia, uma pessoa muito humana, muito afetiva, né? E eu sou suspeito de falar que eu sou muito fã dela. Parabéns pelo teu trabalho, Sheila. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por divulgar, e eu acho que a gente divulgar faça realmente com que as pessoas se liguem para uma doença que tem prevenção e que tem tratamento. Muito bem, saúde com o apoio do Hospital Moinhos de Vento.